Boas-vindas ao primeiro podcast do Historiando com Bru falado. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo para a hiperinflação dos anos 80, mas os condutores dessa viagem vão ser pessoas comuns que eu pude entrevistar. Um comerciante, um historiador, uma dona de casa, uma trabalhadora da classe média, uma bancária, um estudante e um trabalhador autônomo vão nos contar essa história. O Brasil dos anos 80 apresentou um dos maiores desafios da sua história, com a inflação batendo 2.000% ao ano. E para termos noção do que isso significa, hoje em dia reclamamos da altíssima inflação de 5% ao ano. Essa crise se instaurou por diversos motivos nacionais e internacionais. Consequência de um milagre econômico da ditadura militar, que mesmo obtendo resultados incríveis do PIB, aumento do poder aquisitivo, do crédito e melhoria da indústria, afundou o país em dívidas externas. E a dependência histórica do Brasil em relação ao horroroso termo primeiro mundo se fixou com excelência. E a gente vai utilizar do que para contar essa narrativa? Como essas pessoas vão conversar com a gente? A gente vai usar realmente da história oral, que é conversar com objetos vivos da história, pessoas que presenciaram, que vão dar a sua verdade subjetiva do período. Nós não vamos ter tempo aqui de explicar em detalhes, mas eu convido todo mundo a ler O Queijo e os Vermes, de 1976, que conta a história de um italiano comum, uma pessoa comum que foi morto pela Inquisição. Outro autor que complementa muito essa área é Paul Thompson, que criou a área da história vista de baixo. E nessa área, simplesmente a oralidade é uma das partes mais importantes. De forma quase que engraçada, a microhistória e a história vista de baixo estão sempre embaixo do nariz. E assim como em Ratatouille, que qualquer um pode cozinhar, aqui qualquer um pode fazer uma grande descoberta. E no pequeno movimento de perguntar dentro da minha própria família, eu descobri depoimentos surpreendentes. Então vamos a essa narrativa que eu construí cruzando o set, mas que nada são de minha autoria. Ao longo de todas as conversas, o clima foi bastante confuso e de tensão, e este passado caótico era quase que uma realidade paralela, tão absurda que falavam como se fosse um sonho distante, e o resgate desse período, abafado pela memória, foi bastante complexo e confuso. Todos demoraram para se encontrar no período. O entrevistado que mais precisou de ajuda para se achar no tempo foi nossa bancária. 2 conversas foram necessárias para organizar a sensação de puro caos. A realidade era tão dinâmica dentro do banco que, retomada de forma organizada da narrativa, se mostrou bastante complicada. O que podemos resgatar foi a tensão dentro dos bancos, local onde as pessoas chegavam com sangue nos olhos, culpando as caixas por tudo. Tantas pessoas iam nos bancos na hora de abertura que a sala chegava a escurecer. Centenas de pessoas eram atendidas em grandes atendimentos que envolviam explicações e convencimento das normas econômicas do dia. Mas o pior cenário com certeza foi o confisco da poupança, momento em que Collor simplesmente pegou todo o dinheiro que as pessoas possuíam na poupança para o governo e que muitas simplesmente não reaveram até hoje. Todo mundo na época enlouqueceu e culpava, é claro, os caixas e o banco, que entendiam que simplesmente se recusavam a entregar. Dentro dos próprios depoimentos que colhi veio essa sensação. A dona de casa e o trabalhador autônomo explicam que antes do confisco, quem possuía dinheiro investia no overnight, vendendo inclusive bens como carro para isso. Esses rendiam o suficiente para sobreviver e lucrar. Então, o confisco da poupança significou bem mais que apenas um roubo, mas também a possibilidade de sobrevivência. E mesmo que sou estranho, vários bancos também faliram. Nossa bancária participou em inúmeros protestos, pois se não fizesse, simplesmente não recebia salário. E sem saber, seu marido também estava neles. Estudante de história e ativista político, esteve envolvido diretamente com a criação de vários movimentos radicais que acreditavam em verdadeira revolução política, inclusive do Fora Collor, que tomou grandes proporções. Protestos e manifestações que verdadeiramente paravam a capital do Rio Grande do Sul, mas sem trabalho fixo, sobreviveu se alimentando dos restaurantes universitários e fazendo bicos como um professor. Outra pessoa que estava nessas manifestações era a nossa jovem, trabalhando pela primeira vez, e aqui vale o recorte de sua curiosa carteira de trabalho na sua própria voz. 1.527 cruzeiros por hora. Daí depois eu assinei a carteira em
89 era Cruzados Novos. Esta em idade de festejar nos conta que sua estratégia era sempre ir andando quando à noite, disfarçada de homem, sem beber absolutamente nada e entrando gratuitamente por ser mulher, com frequência festejando na rua pelos amigos homens não possuírem dinheiro para a entrada. Estratégia que explica como as festas dos anos 80 e sua fama de alegria e explosão musical conviveram com a pobreza extrema. Outra romântica coincidência aqui se repete: frequentava festas onde seu marido atuava como guarda. Após sair do quartel e deixar de ser segurança, ele começou seu trabalho no mercado da família e vivenciou a turbulência do período do ponto de vista do comerciante. Nos conta que as trocas de moeda eram constantes e muito eram apenas carimbadas. Sempre havia tensão no comércio e os compradores iam o mais rápido possível nos corredores antes que ele, o etiquetador maluco, passasse, como todos se lembraram. Que precisava ir ao banco 2 vezes por dia depositar, pois a moeda era tão desvalorizada que o volume físico se tornava absurdo. Também conta que cada pessoa tinha sua própria estratégia para comprar. E eles sempre recebiam ligação dos fornecedores avisando que o preço já havia sido trocado para mudar o preço da prateleira. E também foram roubados 13 vezes em uma vila pequena, algo que não era comum. Quando perguntei se eram alimentos, ele negou e me disse: é dinheiro e cigarro. O foco dos assaltos antigamente existia duas coisas, é dinheiro e cigarro. Além disso, reclamavam de tudo, do arroz, do feijão, do azeite, menos do preço do cigarro, que compravam tranquilamente. E em um ciclo narrativo muito interessante que eu não esperava encontrar, a gente chega na nossa trabalhadora de classe média, que era simplesmente atuante na esteira da fábrica de cigarros. Quando perguntei a ela como foi o período, ela me surpreendeu com: não sei disso, pois eu recebia muito bem. Nós ganhávamos comissão em cima das vendas, então meu salário cobria totalmente o custo da inflação. Não posso te falar nada sobre isso. Sorte essa que trabalhadores com salário mínimo, principalmente os que não possuíam ajuda da família, como é o caso de todos os nossos outros entrevistados, não tinham. Então o nosso trabalhador autônomo deixou seu trabalho fixo do exército para complementar a renda, já que o salário dos assalariados era fixo, mas os preços não. Mas então como se tinha dinheiro nesse caos absoluto para água, luz, comida e cigarro? Nossa jovem e o trabalhador autônomo me explicaram que o custo de vida era bem menor, que não havia luxos de tecnologia e também não havia tanto acesso, e que a água e a luz estatais tinham valor irrisórios. Precisavam então comprar apenas o suficiente para viver, mas que coisas como um tênis para passear seriam o equivalente a um jovem de hoje em dia comprar um carro. Então, finalmente, a beleza da nossa história oral se revela aqui, pois mesmo sem saberem um do outro, mesmo não estando se relacionando na época, todos acabaram me contando uma história que se complementa aqui. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse novo formato do Historiando com o Bru falado. E é isso. Muito obrigada por terem ouvido. Um beijo da Anitta.